Mais uma vez aqui, galera, questão agora número 21 e cada vez progredindo mais. Então, se você está aqui, está acompanhando, pessoal, as questões deste canal, né? Se você está acompanhando aqui, professor Renato, então se inscreva aqui no canal, dê o seu muito obrigado se inscrevendo no canal, que isso é muito importante. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, coloque aí se você gostou, se você não gostou, deixe sua sugestão. E vamos para a resolução desta questão aqui, que é bem tranquilo de ser analisado, tá bom? Quem é meu aluno sabe que eu adoro resolver questões aí com gráficos, principalmente as questões do Enem, porque isso aí força o aluno a dar uma boa analisada, em ter que fazer uma boa interpretação, e isso faz com que o aluno mais bem preparado acabe conseguindo mais vantagens aí nos seus resultados, certo? Então, a questão traz para nós somente isso aqui, ó. Analise a figura. Então tem uma figura aqui, vamos fazer, né, a análise dessa figura. Então, como todo gráfico, a gente vai buscar aqui sempre analisar, primeira coisa, o que está sendo considerado nesse gráfico. Esse gráfico traz informações sobre o quê? Né? Em que escala? O que está acontecendo nesse gráfico? Então a gente sempre vai analisar as legendas aqui, ó, né, dos eixos, para a gente entender o que está acontecendo. O que está em função de quê. Então nós temos aqui, ó, né, no eixo aqui das ordenadas, a concentração de álcool no sangue. Então aqui está medindo a concentração de álcool, que está indo aí de 0 a 100%, né, em miligramas. E aqui no eixo da abscissas desse gráfico, temos a variável tempo. Então, o gráfico está medindo a variação de concentração no álcool em função do tempo, pessoal. E aí, o que a gente tem, então? Nós temos, né, aqui 4 curvas diferentes, que estão representadas aqui por pontos geométricos, né, diferenciados. Temos aqui na primeira triângulos, aqui círculos, aqui triângulos preenchidos e aqui uns quadradinhos que estão preenchidos, né? Algo desse sentido aí, né? Até porque a imagem está um pouquinho esticada aqui para ficar melhor para vocês verem, mas a gente vai resolver isso aqui também. O que a gente observa? Primeira coisa que a gente observa nesse gráfico, que o início aqui das doses, vamos falar assim, das medições, né? Elas estão no mesmo ponto. Então, olha lá, o tempo zero e as concentrações, né, iniciais todas iguais. Então, aqui o início. A partir do início, então agora nós temos 4 percursos diferentes. Então, a gente tem aqui uma alta quantidade de álcool que chega lá, ó, no pico, né? Aproximadamente uns 85%. E aí depois a gente tem uma curva, né, que vai mostrando que essa concentração vai caindo até zerar aproximadamente após 7 horas. Depois a gente também tem aqui uma terceira amostra, né, que foi dada, que chegou a aproximadamente 70%, né, de concentração no sangue, e depois ela foi reduzindo até ser eliminada no organismo por volta de 6 horas. Beleza. Temos ainda uma terceira curva, então, que foi jogada aqui a um pico de aproximadamente 45%, e também foi eliminada aí no organismo, volta umas 4 horas e meia. E por fim, nós temos aqui, né, a dosagem menor, em torno de 20%, e foi eliminada aí pelo organismo entre 2 horas e meia e 3 horas, algo assim. Ok? Então, a gente tem essa análise gráfica. A gente vê que tem uma quantidade diferentes, né, de experimentos sendo feitos. E qual que é a diferença desses experimentos? A quantidade de álcool que chegou no sangue. Então, para a gente fazer esses experimentos, o que eu precisaria? Eu precisaria de ter, né, em 4 momentos diferentes ou em 4 ensaios acontecendo ao mesmo tempo, mas o importa é fazer com que as dosagens de álcool sejam diferentes. Então eu vou dar mais álcool, né, e ir diminuindo para saber quanto tempo leva para o organismo, né, conseguir eliminar essa quantidade de álcool. Beleza? Fizemos então a interpretação gráfica, estamos agora com todos os nossos pontos resolvidos. Vamos então para a resolução do exercício. Vamos ver o que o Enem perguntou e vamos acertar mais uma. Vem comigo, galera. Fala assim, então. A pergunta é o seguinte: supondo que seja necessário dar um título para essa figura,
A alternativa que melhor traduziria o processo representado seria. Então, preciso dar um título. Qual que é o significado aí desse gráfico, né? Para que ele foi feito? Então, vamos lá? Olha, a letra A fala que é melhor, né? O melhor título seria a concentração média de álcool no sangue ao longo do dia. Bom, por que a gente não vai marcar isso? Porque a gente não está, né, com um período, primeiro, de um dia todo. A gente não tem aí 24 horas de ensaio, certo? A gente não tem isso. E outra coisa, a gente não está medindo a variação desse álcool ao longo do dia todo. A gente simplesmente tem um teste que foi dado uma quantidade de álcool e ele caiu, né? Então, a gente não está verificando se tem álcool no sangue o dia inteiro do que está acontecendo aqui. Então, essa alternativa não se encaixa com a melhor situação. A letra B fala que a gente poderia colocar o título como variação da frequência de ingestão de álcool ao longo das horas. Bom, a gente também não vai marcar essa B porque aqui esse gráfico não está mostrando quantas vezes teve ingestão de álcool ao longo das horas. Só teve uma ingestão. Então, né, não é um teste para verificar quantas vezes se ingeriu o álcool, mas é um teste para verificar em quantas horas a quantidade de álcool de cada amostra ela demorou para ser degradada ali no organismo, tá bom? Então a letra B está fora do nosso propósito aí. A letra C fala o seguinte, olha, a concentração mínima de álcool no sangue a partir de diferentes dosagens. Então, olha só, essa alternativa ela até chega a relativamente aí próximo, porque olha só, concentração mínima de álcool no sangue a partir de diferentes dosagens. Então eu daria as dosagens diferentes, assim como foi dado. Aqui no caso nós tivemos 4 dosagens diferenciadas, mas o teste não parou nisso aí. Ele não simplesmente deu a dosagem do álcool para a pessoa beber, foi lá depois de alguns poucos minutos e tirou o sangue da pessoa e fez a análise, né? Se tivesse parado aí o experimento, né, ó, eu só quero saber o seguinte, eu vou te dar aqui esse copinho de pinga ou de cerveja, sei lá o que, né, ou de álcool mesmo, né, a se beber, e aí depois eu vou pegar o seu sangue para saber lá qual é a quantidade mínima que chegou de álcool chegou no seu sangue a partir de diferentes dosagens, né? Então o teste tinha que ter parado aí. Mas não foi isso que aconteceu. O teste continuou monitorando a quantidade de álcool ao longo de algumas horas. Então a gente não vai ter a C. A letra D, na alternativa C, que desse exercício fala que seria o melhor título assim, ó, a estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Opa, exatamente isso que o experimento fez. Eu dei diferentes quantidades de álcool, tanto que eu fiz curvas com picos diferentes, e depois eu fiz o cálculo de tempo, né, ao longo das horas aí, quanto tempo leva para metabolizar o álcool, né? Então isso aí, de repente poderia ser interessante. Se uma pessoa fala assim, eu vou tomar tantas latinhas de cerveja ou X litros de bebida, quanto tempo leva para o meu organismo ficar livre do álcool, para eu poder, por exemplo, dirigir, né? Andar por aí, né? Porque não pode beber e sair dirigindo por aí, vocês sabem, né? Então, isso aí poderia ser um exemplo disso. Então, a letra D, ela se aplica perfeitamente nisso, né? Então, é isso, né? Relacionado a isso. E a letra E fala que seria uma representação gráfica da distribuição de frequência de álcool em determinada hora do dia. Ou seja, mais uma vez é para saber a quantidade de álcool que tem ao longo de um dia, que varia, né? A quantidade de álcool variando, né? Ao longo do dia, cara. E a gente não tem isso aí, um padrão de dias, né? De tempo, e muito menos aí essa representação, essa variação de álcool no organismo da pessoa, tá? Então, o que que é? Ó? Interpretação do gráfico e uma boa interpretação aqui. Garantimos mais uma, pessoal. É isso aí, senta dedo no like. Aguardo vocês na questão número 22. E é isso aí, pessoal. Abração.